Olá e bem-vindos! Hoje vamos falar de uma oportunidade que pode muito bem ser monumental para a inovação em Portugal. Chama-se Aviso STEP e é um programa pensado para dar um grande impulso às tecnologias digitais e à biotecnologia, basicamente às áreas que vão definir o nosso futuro. Vamos lá ver o que está em jogo. E atenção, isto não é uma iniciativa isolada que apareceu do nada. Faz parte da grande estratégia Portugal 2030 e está totalmente alinhada com a plataforma de tecnologias estratégicas para a Europa. O que é que isto quer dizer na prática? Quer dizer que o objetivo vai muito além de apenas financiar alguns projetos. A ideia é construir a autonomia estratégica de Portugal e da Europa, garantindo que desenvolvemos e fabricamos cá as tecnologias críticas do futuro. Esta é a pergunta que fica no ar e que, no fundo, define tudo. Se a resposta for sim, se há uma organização a trabalhar na linha da frente da tecnologia, então este aviso pode ser aquele empurrão decisivo que faltava. Vamos então mergulhar nos detalhes para perceber se esta oportunidade faz sentido para os vossos objetivos. Para percebermos bem o que está em cima da mesa, vamos organizar a nossa conversa em 6 pontos. Começamos pela oportunidade estratégica, depois vemos quem se pode candidatar, que áreas e despesas são financiadas, quais os incentivos disponíveis, os critérios e os prazos e, por fim, como encontrar o parceiro ideal para o sucesso. Muito bem, vamos lá começar pelo início. A primeira pergunta é sempre quem é que se pode candidatar. É fundamental perceber o perfil dos beneficiários e, muito importante, as regras para formar consórcios. Ora, a boa notícia é que a porta está aberta a muitos. Por um lado, podem candidatar-se empresas de qualquer tamanho, desde as micro até às grandes. Por outro lado, temos as ENSIs, uma sigla que parece complicada, mas que no fundo se refere às entidades do Sistema de Investigação e Inovação, ou seja, universidades, laboratórios e centros de investigação. Agora, um ponto fundamental. As candidaturas têm obrigatoriamente de ser feitas em consórcio. E as regras são muito claras. Primeiro, a liderança tem de ser de uma empresa. Segundo, o consórcio não pode ter mais de 10 parceiros, a não ser que haja uma exceção bem justificada. E terceiro, e talvez o mais importante, o investimento feito pelas empresas tem de ser maioritário. A mensagem é óbvia. O objetivo é mesmo transformar a ciência em produtos que cheguem ao mercado. Tão importante como saber quem pode entrar é saber quem fica de fora. Este aviso exclui alguns setores que têm restrições específicas a nível europeu, como a siderurgia, a construção naval, os transportes ou a produção agrícola primária. Portanto, se a atividade se enquadra aqui, este aviso não será o caminho certo. Ok, já sabemos quem pode concorrer. Agora vamos à parte mais interessante. Que tipo de ideias e projetos é que podem ser financiados? É aqui que a visão começa a ganhar forma. O foco está muito bem definido em 2 pilares que são considerados estratégicos. De um lado, as tecnologias digitais, falamos de semicondutores, inteligência artificial, computação quântica, robótica, tudo o que é de ponta. Do outro lado, as biotecnologias, genómica, engenharia de proteínas, terapias celulares, basicamente a vanguarda da ciência da vida. O projeto tem de se enquadrar numa destas 2 áreas críticas. Para a parte de investigação e desenvolvimento, a lista de despesas que podem ser financiadas é bastante completa. Cobre praticamente tudo, desde os custos com pessoal técnico e bolseiros, à compra de patentes, matérias-primas para fazer protótipos ou serviços de consultoria especializada. Claro que equipamentos e software também entram e, para simplificar, há ainda uma taxa fixa de 7% para cobrir custos indiretos. E é aqui que se constrói a tal ponte para o mercado. A componente de inovação produtiva é absolutamente crucial porque financia o passo seguinte, a industrialização. Aqui já falamos de máquinas, equipamentos, licenças de software e, com alguns limites, até obras para adaptar as instalações. É o que permite transformar a investigação em produção a sério. E agora, chegamos à parte que toda a gente quer saber. E os incentivos? Afinal, de que apoio financeiro estamos a falar para tirar estes projetos ambiciosos do papel? Pois bem, as taxas de apoio para a componente de I+D são mesmo muito atrativas. A taxa base pode ir até 50% para investigação industrial e 25% para desenvolvimento experimental. Mas o segredo, como muitas vezes, está nas majorações. Dependendo da dimensão da empresa, da cooperação entre parceiros ou da localização, o apoio pode disparar até uns impressionantes 80% do investimento. E não fica por aqui. Para as entidades do sistema científico, as universidades e os centros de investigação, o incentivo é ainda maior. Pode chegar aos 85%. O sinal é muito claro. A colaboração entre a academia e a indústria não é só bem-vinda, é fortemente recompensada. Já na parte da inovação produtiva, as taxas dependem do mapa de auxílios regionais de Portugal. Para dar um exemplo concreto, no Algarve, o apoio pode ser de 40% a fundo perdido, com um limite de 300 mil euros. Temos a visão, temos uma ideia do financiamento. Agora vamos aos detalhes práticos, às regras do jogo.
os critérios e os prazos que são absolutamente essenciais para uma candidatura ter sucesso. Anotem bem estas datas, porque são cruciais. As candidaturas abrem a 30 de janeiro de 2026 e fecham a 30 de abril desse mesmo ano, às 5 da tarde. Pode parecer que ainda falta muito tempo, mas a verdade é que projetos desta dimensão exigem meses de preparação. O tempo voa. Os projetos, como seria de esperar, têm de ser robustos. O investimento mínimo é de 5 milhões de euros e a duração não pode passar dos 36 meses. Existe também um nível de maturidade tecnológica, o TRL, maioritariamente igual ou superior a 6. Isto quer dizer que o foco está em tecnologias que já saíram do laboratório e estão prontas para serem demonstradas no mundo real. E como já vimos, a integração entre E&D é obrigatória. Claro que os promotores também têm de cumprir a sua parte. É preciso ter uma situação financeira equilibrada, comprovar que há capacidade para financiar a parte não apoiada do projeto, não ter dívidas a fundos europeus e atenção a este limite. Cada empresa só pode participar no máximo em 2 candidaturas. E com isto, chegamos a uma questão final, mas que é crítica. Com tanta complexidade, como é que se navega este processo e se garante que uma boa ideia se transforma numa candidatura vencedora? Sejamos realistas. Preparar uma candidatura de 5 milhões de euros em consórcio com tantas exigências técnicas e financeiras é um grande desafio. A pergunta que se põe é: como é que se pode garantir que todo o esforço e tempo investidos resultam numa aprovação? Muitas vezes, a resposta está na especialização. Ter um parceiro com experiência nestes processos, como o Forgesp Consultores, pode ser a chave que abre a porta. Alguém que ajuda a alinhar a visão do projeto com os critérios rigorosos do aviso e que saiba navegar o sistema. E o que é que se procura num parceiro destes? Bem, eu diria que são valores como estes: rigor e competência, para garantir que a parte técnica está impecável, paixão pelo sucesso, para ter a certeza de que todos remam para o mesmo lado, e, claro, lealdade e transparência, que são a base de qualquer relação de confiança. Portanto, a ideia a reter é esta. Uma oportunidade como o Aviso STEP exige muito mais do que uma grande ideia. Exige uma execução impecável. A escolha de parceiros estratégicos é fundamental. A pergunta final não é apenas se uma organização tem o potencial, mas está realmente preparada para transformar numa realidade financiada. Uma realidade que vai ajudar a moldar o nosso futuro.